O objetivo para hoje será rematar as dúvidas que tenham, as coisas que ainda tenham ficado para trás e começar a parte do trabalho final. Portanto, isto será o que vocês agora depois vão fazendo em autonomia, ou para quem precisa de avaliação, será mesmo o trabalho final, que é a parte principal, a componente principal da nota. Mesmo para quem não precisa, podem ter alguma aplicação concreta que precisem de ajuda para começar. Portanto, hoje será mais dedicado à prática para resolver esses problemas e para arrancar com essa parte do trabalho. Por isso, agora de manhã, vou só falar rapidamente de vários exemplos de aplicações tirados de edições anteriores. Há um exemplo agora também, que é a Beatriz, não é? Sim, a Beatriz enviou um exemplo. Mas isto não vou entrar em muitos detalhes, vou mostrar o código, mas passar assim rapidamente. Depois, se alguém estiver interessado em algum destes problemas específicos, podemos ver em mais detalhe e podem usar isto como ponto de partida para ter essas ideias. Portanto, vamos ver coisas diferentes, processar informação em documentos do Word. Às vezes acontece que as pessoas estão a recolher dados, por exemplo, formulários ou assim, em documentos do Word, e depois querem recolher isso tudo. Ir buscar dados em servidores, quer HTML, dados estáticos, quer servidores dinâmicos que produzam a página com JavaScript, ou mesmo que tenham serviços específicos para um API para poder usar os serviços lá. Processar ficheiros grandes são ficheiros que não conseguem pôr em memória. Nós temos estado a carregar os ficheiros todos para a memória e depois processamos lá. Pode acontecer que não consigam fazer isso. E depois processamento de imagem e em geral, processar ficheiros de dados. Às vezes têm dados experimentais de aparelhos e etc., que é preciso olhar para o formato concreto. Portanto, isto são vários exemplos específicos, cada um deles bastante focado. Não vou detalhar muito, portanto vou passar assim os slides rapidamente, mas a ideia é terem uma noção do que é que se pode fazer e que tipo de soluções é que podem encontrar, porque pode até haver problemas que têm que não sabiam que se poderia resolver com o Python desta maneira. Então vamos ver aqui um exemplo. Havia aqui a recolha destes temas para teses de mestrado pelos vários docentes, isto era no Departamento de Física, em que preenchiam num documento do Word o título da proposta, um resumo e assim por diante. Portanto, punham essa informação e enviavam tudo para a pessoa que coordenava isto. Mas depois o problema é que recolhiam estes documentos todos, não é? Recebiam por e-mail algumas dezenas destas propostas e depois era preciso organizar estes dados. O truque principal aqui, o objetivo era ter um ficheiro, por exemplo, ou exportar para uma base de dados ou algo assim, mas ter isto organizado, o título, a descrição, os objetivos do trabalho, etc. E o truque aqui é que os ficheiros docx, este formato, na verdade é um ficheiro zip que tem lá dentro é um arquivo zip que tem lá dentro vários ficheiros XML com uma estrutura de pastas fixa, e esses ficheiros XML é que têm a informação que depois nós vemos no documento do Word. Portanto, apesar do formato não ser acessível, por exemplo, se abrirem com o Notepad ou uma coisa assim, porque está comprimido, podemos com o Python abrir o arquivo zip e depois ir buscar a informação que precisamos ao XML. Portanto, há alguns ficheiros, isto é um exemplo de ficheiros que parece que o formato não é muito acessível, mas se nós formos tentar ver como é que as coisas estão lá guardadas, conseguimos automatizar o processamento de informação lá. Portanto, dentro do docx, isto é um arquivo, se vocês extraírem como se fosse um zip, tem lá uma pasta chamada Word e há um document.xml que é o que tem a informação do documento principal. Depois há outros ficheiros que têm coisas de formatação, estilos, coisas assim, mas este é que tem mesmo o que está lá. Isto é um documento de XML, esta é uma linguagem de markup genérica que permite pôr estas tags, portanto isto tem o sinal de menor e maior, são pedaços de texto ali, mas que estão a marcar o que é aquele campo. Portanto, basicamente o XML permite-nos descrever qualquer estrutura de dados em árvore, porque podemos pôr estes campos aninhados uns dentro dos outros. Nós não precisamos saber exatamente o que é que estes campos todos querem dizer, mas podemos ver que estes WT são os que têm o texto.
Portanto, quando há aqui WP, existe aqui um pedaço de texto, depois existe aqui uma data de informação, e depois temos aqui o T, e depois é de mestrado em engenharia, etc. Portanto, se nós tirarmos o que está dentro daquelas tags, conseguimos extrair o texto do documento. Portanto, a ideia será usar aqui o zip file. O zip file é uma biblioteca que vocês têm que permite comprimir e extrair dados de ficheiros zip. Portanto, aí criamos um objeto destes, com o ficheiro que nós queremos processar, e depois vamos abrir dentro deste arquivo. Portanto, este objeto tem uma função, um método open, que funciona como o open que nós costumamos usar. Só que serve para ir buscar ficheiros que estão dentro do arquivo. Então nós podemos ir buscar este document e depois extrair a parte do texto de dentro do documento. Há aqui um atalho, digamos assim, para criar esta lista com os fragmentos. Eu vou falar isto logo à tarde, mas nós podemos criar listas deste modo em Python por comprehension, em que temos uma expressão que é o que vai gerar os elementos para pôr na lista, um ciclo e uma condição também. Mas agora não vou detalhar muito o código. A ideia aqui é que nós podemos abrir um ficheiro dentro do arquivo, com este zip, e depois processá-lo como normalmente fazemos com os outros ficheiros de texto. Logo à tarde eu vou falar um bocadinho destes truques, porque às vezes dão jeito. Mas o que estamos a fazer aqui é tirar todos os pedaços de texto entre estas tags do WP e depois juntá-los todos separados por uma string vazia, portanto concatená-los todos. E vamos ficar com isto, com uma string, com tudo o que é o texto do documento do Word, sem as formatações nem estas coisas. Mas agora podemos ver que temos aqui uns comentários que são fixos, não é? Até um máximo de 15 palavras, etc. E depois as partes que as pessoas preenchem. Portanto, nós podemos, identificando estas partes aqui, por exemplo, até um máximo de 15 palavras, up to a maximum of 15 words, e depois aqui vai ter o título da proposta. Por isso, o que podemos fazer é criar aqui uma função genérica em que dizemos quais são as expressões que são adjacentes ao que nós queremos extrair e vamos extrair de lá o que está entre, ou logo a seguir estas expressões, para podermos, por exemplo, aqui neste caso, temos este campo, título, que começa a seguir a este word parênteses retos, que é esta parte aqui, 15 words, parênteses retos, e depois vem o título, e vai até a expressão problema a abordar, porque a seguir ao título começa logo ali problema a abordar, que é esta parte que vem a seguir no texto. Portanto, estamos a dizer tudo o que vem a seguir a este word e até este problema a abordar. Portanto, o texto que vier aqui no meio, nós extraímos para o campo do título. E podemos fazer esta função genérica de maneira que possamos definir cada campo que queremos extrair com um dicionário, em que dizemos o que é o campo que queremos extrair, o que é que vem antes e o que é que vem depois aqui num tuplo associado a essa chave. Portanto, assim podemos especificar o que é que queremos extrair do texto, dizendo quais são as expressões que estão antes e depois, e esta função vai fazer isto, vai percorrer este dicionário e vai partir a string pelo que vem a seguir e o que vem antes, para extrair aquela parte do meio, e vai gerar um novo dicionário que vai ter cada um destes campos, não é? O título, skills e abstract, com o texto que extraiu do documento do Word. Portanto, assim podemos automatizar a extração destes documentos e depois gravar tudo para um ficheiro, não é? Ficar com este resumo, ou este agregado de todos aqueles ficheiros. Portanto, se vocês tiverem informação em ficheiros que aparentemente não é fácil ir lá automatizar, portanto, se houver alguma coisa que vocês estão a ver, podem ter de fazer à mão, abrir cada um e assim, é possível que encontrem uma solução, desde que vão ver como é que é o formato do ficheiro, e se for este tipo de coisas do Word, Excel e assim, é relativamente fácil de resolver o problema. Outro problema que surge muitas vezes é o de agregar informação que está em várias páginas da net, ou em vários sites, ou em várias páginas. Neste caso, eram os comunicados
do Governo, que estavam aqui neste site institucional e que estão separados. Temos aqui por vários governos constitucionais, depois dentro do Governo Constitucional tem aqui vários itens, Primeiro-Ministro, etc. Um destes são os comunicados e depois nos comunicados tem os vários comunicados separados. Portanto, isto está pensado para quem for lá navegar para ver um comunicado específico, mas não é muito prático para quem quer descarregar todos, como era este o caso, e depois processar tudo em lote. Então, a primeira coisa que temos de fazer nestes casos é olhar para o código-fonte da página e ver onde é que estão, quais é que são as ligações que nós temos de seguir e como é que as podemos identificar no código-fonte. Portanto, neste caso, nós temos aqui uma ligação em que temos de ir lá com o rato, que é esta de ver mais, que tem aqui a ligação para o arquivo histórico e assim. Depois temos a outra para os comunicados e depois para cada comunicado temos aqui vários links. Na lista dos comunicados temos os links para cada comunicado. Portanto, o que podemos fazer aqui é, encontrando a forma de identificar as ligações certas na página, vamos criar várias funções para navegar estas páginas até aos sítios onde queremos ir. Além disso, quando nós estamos aqui na página com a lista dos comunicados, como são muitos comunicados, pode vir aqui com um campo onde tem várias páginas e que temos de ir mudando, página 1, página 2, etc. Podemos encontrar também qual é o link, é este div aqui do paginador e que depois tem os links para as várias páginas. Como podemos fazer isto? Temos aqui uma biblioteca que dá bastante jeito, este Beautiful Soup, este classe do BS4, dá-nos um objeto que nos permite depois encontrar os elementos num XML, ou, neste caso num HTML, mas pode servir para processar XML em geral. E o que permite fazer é coisas como, por exemplo, encontrar todos os elementos do tipo A, isto são aquelas âncoras, são os links, que tenham como atributos, o atributo da classe seja este CALL. Portanto, este será o primeiro passo aqui, em que nós temos de seguir aqui o ver mais, e o ver mais é um link que é desta classe, CALL. Portanto, se nós pedirmos àquele Beautiful Soup quais são os links dessa classe, ele vai nos dar esses elementos. Portanto, isto é uma forma mais prática. Em vez de estarmos nós à mão a fazer o parsing do HTML, temos este objeto que faz isso. E aqui, basicamente, vamos recebendo um URL, vamos buscar essa página. Portanto, usamos aqui o URL Open desta biblioteca, o URL lib. O URL Open permite-nos abrir essa página remota como se fosse um ficheiro normalmente. Portanto, criamos esta ligação a esta pasta e o código-fonte que nos vai dar o URL Open, vamos dar ali ao Beautiful Soup. Portanto, o Beautiful Soup vai fazer o parsing do código-fonte da página. Já agora, eu penso que sabem, mas nós vemos isto no browser porque o browser está a fazer o rendering da página, não é? Mas a página mesmo que vem do servidor é o código em HTML. Portanto, é isso que nós vamos estar a receber e vamos dar a este objeto e, com isto, podemos encontrar os links que nós queremos. Depois, para cada um destes, vamos ver se existe comunicados no texto, porque vamos ter de encontrar aqueles que diz ver mais, mas que estão dentro de uma caixa, de um parágrafo onde tem lá comunicados. Para isso também é fácil, porque quando nós obtemos um elemento do HTML, com este Beautiful Soup, temos um objeto que tem atributos como, por exemplo, parent, podemos ir ver propriedades do elemento dentro do qual aquele está alinhado, e isto é útil quando a página é um pouco mais complexa e não conseguimos identificar facilmente cada elemento só olhando para os seus atributos. Portanto, aqui o que estamos à procura é de ligações do tipo CALL que tenham no texto do elemento dentro do qual estão esta expressão comunicados. Portanto, se houver um link CALL nos comunicados, nós queremos guardar esse. Depois aqui temos aquelas páginas com os comunicados, em que vamos ter um elemento do tipo div, esta caixa aqui,
que tem esta classe paginator. Portanto, vamos tirar os links desse elemento, que é para termos os links para as várias páginas daquela lista de comunicados. E tudo isto, o que estamos a fazer é pedir a página, fazer o parse da página, tirar os elementos que precisamos para navegar para as páginas seguintes. Portanto, vamos buscar aquele ver mais, depois dentro da lista de comunicados vamos ver as várias páginas, dentro dos comunicados vamos buscar os vários comunicados, vendo aqui os links por esta classe, que tem esta cor. Portanto, são estes que estão aqui a verde, tem esta classe aqui, que são cabeçalhos, H3, heading, com esta classe main for color. Portanto, vamos buscar esses elementos e vamos buscar as ligações que estão nesses cabeçalhos. Portanto, assim estamos a iterar por todas as ligações para os comunicados em si. E depois vamos fazer a mesma coisa, vamos buscar o comunicado e vamos buscar o título e o corpo do texto. Portanto, desta maneira depois nós conseguimos ir navegando pela árvore de várias páginas e agregando todos os comunicados que vamos recolhendo e depois exportar tudo para um ficheiro de texto. Portanto, se têm um site estático deste género e quiserem andar pelo site e retirar a informação, este será uma maneira de fazer. Vamos vendo em cada página. No fundo, primeiro temos de ir percorrer o site à mão para ver como é que é a estrutura, mas depois de termos uma ideia de quais são as ligações que temos de seguir, podemos automatizar isso. Outro exemplo, um pouco diferente, mas também que tem o mesmo objetivo, era aqui na programação da RTP. Portanto, isto era num doutoramento de Ciências da Comunicação e era preciso fazer estatísticas dos tipos de programas, etc. Portanto, era preciso ir buscar a grelha de programação. O problema é que este site da RTP, se nós formos ver o código-fonte, não conseguimos encontrar lá estaticamente a programação, porque isto é feito em JavaScript e é construída aquela grelha com uma função que vai perguntar ao servidor quais são os programas em cada instante. Então aqui precisamos de fazer uma coisa um bocadinho mais complicada, que é ir ver quando carregamos a página, se usarem aquelas ferramentas de desenvolvimento do Chrome ou do Firefox, ou assim, podem ver os pedidos que a página está a fazer. E então vemos que aqui muitos deles são imagens, estas imagens pequeninas, mas depois há aqui um que nós vemos que vai buscar um objeto do tipo JSON. Isto é um standard para serializar dados, e vai buscar aqui esta list grid e depois com uma data. Tem este URL onde vai buscar esta informação. Portanto, isto é o que o programa em JavaScript dentro da página está a fazer para ir buscar a grelha de programação para cada dia. E se nós formos a este link, nós podemos ver que está a receber este registro, não é? Com, não sei se tem aqui, não tenho mesmo o que é que está no link, mas isto é já convertido para um dicionário, mas está a receber uma string com esta informação, naquele formato JSON. E isto já diz quais são os programas, a que horas é que começa, a que horas é que acaba, etc. Portanto, o que nós precisamos é de ir procurar a grelha de programação nesse sítio e depois processar estes dados. Para isso, podemos usar aqui este módulo request, que é bastante útil também para quando vocês estão a fazer ligações a servidores. Este módulo JSON permite criar ou desempacotar estas strings JSON entre dicionários e strings. Portanto, podemos ir, isto é só para fazer uma experiência, vamos aqui a este URL do dia 23 de 11 de 2018, obtemos esta string com a programação, com este get do URL, e depois vamos usar o load string daquele módulo JSON. Este converte a string JSON para um dicionário Python com os campos organizados. Portanto, podemos ver que o que vem aqui há um campo que é o result, que tem os dados todos. Lá tem estas três chaves, morning, afternoon, evening, e depois para cada um destes subcampos tem a lista dos programas que tem. E cada programa tem estes campos, data, descrição, nome, etc. Portanto, neste caso, a diferença aqui é que
nós não estamos a navegar propriamente o site em si, só fomos ao site que é para ver onde é que o programa que está lá, aquele em JavaScript no site, está aí a buscar a informação que nos interessa. E depois o que vamos fazer é buscar essa informação, como isto tem uma estrutura de dia, mês, ano, nós podemos agora iterar pelos vários dias que nós queremos e ir buscar a programação desse dia em formato JSON, converter para dicionário, ou o que quisermos, e depois escrever num ficheiro que até podemos organizar, por exemplo, numa tabela com o Pandas para exportar para CSV, etc. Portanto, aqui, basicamente, a parte mais difícil é esta inicial, onde, se vocês quiserem fazer coisas deste género, crawling de servidores e assim, convém familiarizarem-se um pouco com as ferramentas dos browsers que permitem ver qual é que é o tráfego, quais é que são os pedidos que a página está a fazer. Mas depois disso, percebendo onde é que está a ir buscar a informação, agora é questão de usar, temos estas bibliotecas, o request é bastante útil para pedir dados do servidor, podem também usar aquela URL livre, também tem estas informações. O request dá mais jeito se vocês tiverem sites mais complexos em que é preciso fazer login ou que é preciso fingir que é um browser, portanto pôr uma assinatura como se fosse mesmo um browser e assim, mas se não o URL livre também serve. Mas em geral o request é bastante fácil de usar e tem esta função simples que simplesmente vai buscar a página ou o que seja que está lá e vos dá numa string. Depois é questão de escrever o código para ir buscar o que vocês precisam. Neste caso é percorrendo os dias, os meses e os anos, compilar isso tudo num dicionário com as várias... Neste caso, este é um dicionário com os nomes das colunas que nós queremos, data, hora, título e o link, e depois estas listas nós vamos preenchendo por cada programa que vamos encontrando, porque depois podemos converter este dicionário num data frame com o Pandas e simplesmente despejar tudo para um CSV. Neste caso, o Pandas serve só para facilitar a exportação para o CSV sem termos de estar nós a fazer isto à mão. Por isso, se vocês souberem que existem estas bibliotecas e passando um bocadinho a olhar para como usar, é fácil de fazer uma coisa que à partida parece até um pouco complicada, mas em 2 ou 3 funções de Python nós resolvemos o problema. Outro tipo de acesso que podemos ter de fazer é mesmo para servidores que oferecem uma API, portanto uma interface para programas poderem aceder ao servidor. Este é o caso aqui do ANCBI, destas pesquisas de semelhança de sequências no BLAST, em que podemos fazer isto manualmente, podemos ir para uma página, preencher o formulário e fazer a pesquisa de proteínas semelhantes, mas também podemos fazer uma query desta forma, em que temos o URL do servidor, usamos o BLAST, portanto especificamos aqui em blast.cgi qual é o serviço que queremos, e depois damos estes argumentos para fazer a pesquisa. Portanto, queremos o BLAST-P e queremos esta base de dados dos nucleótidos e a nossa query pomos o identificador da proteína que queremos e vai-nos dar depois como resultado as que são semelhantes. Portanto, nós não precisamos mesmo de ir à página em si, não é, fazer isto à mão, mas podemos enviar para o servidor este pedido e agora o servidor vai-nos dar uma página que inclui lá dentro este campo em que diz qual é o tempo esperado que demora a fazer a pesquisa e a dar os resultados e dá-nos também um identificador daquela pesquisa, que é para nós depois podermos pedir os resultados ou perguntar se já acabou a pesquisa. E depois podemos usar este identificador desta maneira para pedir os resultados se já estiverem, ou então obter uma página que nos dá este status waiting e então temos de esperar um bocadinho mais e voltar a pedir. Por isso, quando vocês estão a usar um servidor destes, convém irem ver na documentação, ver como usar, como fazer as queries e também quais são as regras para usar o servidor. Por exemplo, normalmente os servidores fazem alguma coisa, se nós fizermos muitos pedidos de seguida, podem-nos banir durante algum tempo ou assim, portanto convém ter atenção a isso. Então vamos usar o request, temos aqui o URL de base para fazer os pedidos ao servidor do BLAST e
Podemos criar aqui, vou só dar aqui um exemplo, nós podemos usar o get do URL, do request, com um dicionário com estes parâmetros todos preenchidos com os argumentos que nós queremos. Portanto, não precisamos de estar a compor manualmente esta string para fazer a query, podemos chamar o get com este dicionário e agora vamos criar este dicionário com os parâmetros. Portanto, estamos a criar ali o dicionário com o comando é o put, o programa é o BLASP, a base de dados é esta e a query é o identificador que nós tivermos. Temos também aqui uma função só para ir buscar este campo dentro da página. Portanto, o servidor vai-nos dar uma página como se fosse para o utilizador ver, mas lá dentro, na fonte da página, está este campo escondido para, se estiver a ser usado por um programa, poder automaticamente ver qual é o tempo de demora. Então aqui podemos ir buscar essa informação, qual é o identificador e qual é o tempo esperado até o query estar pronto. E agora o que vamos fazer é aqui uma função que vai dormir algum tempo, portanto depois de ter feito o primeiro pedido, nós sabemos quanto tempo é que vai demorar, em segundos. Vamos usar este módulo time, que tem esta função sleep. Este sleep quer dizer que o nosso programa vai ficar parado durante aquele tempo. Isto é útil neste caso porque nós não podemos estar a ter um ciclo constantemente a fazer pedidos. Portanto, depois de fazermos o primeiro pedido, vamos receber aquela estimativa de quantos segundos é que vai demorar e pomos o nosso programa em pausa esses segundos. Depois vamos repetidamente buscar a página dos resultados com este identificador que obtivemos e se ela estiver waiting, portanto, se o estado dela for waiting, vamos esperar mais 12 segundos e voltar a pedir. E vamos fazendo isto num ciclo até que já não vem no estado waiting. Portanto, aí já temos o resultado e, nesse caso, devolvemos o texto. Portanto, para usar isto, nós podemos pedir o resultado, pôr nesta função à espera até o servidor estar pronto e depois fazer isso com uma lista de identificadores que queiramos e gravar cada um deles para o ficheiro. Portanto, para gravar, será depois de obter o resultado, nós fazemos algum parsing nisto, só para ter uma lista de quais são as proteínas mais semelhantes e o comprimento da sequência alinhada e o score de probabilidade para esse alinhamento. Portanto, basicamente são 3 tipos diferentes de recursos remotos que vocês podem aceder. Páginas estáticas, vamos vendo o formato da página e as ligações para navegar. Páginas que são dinâmicas, temos de ver onde é que a página está a ir buscar a informação e irmos lá buscar a informação que queremos. Ou então servidores que tenham o mesmo API, temos de saber como construir as queries e depois ir lá buscar. Legal é a menos que haja coisas como falsificar passwords e coisas assim. Porque mesmo que o site diz não pode vir aqui alguém com programas, isso não é um requisito legal, não é? É o mesmo que o restaurante dizer não pode entrar pessoas de t-shirt. Se uma pessoa entrar de t-shirt, eles podem chegar lá e pedir para sair, mas a pessoa não violou a lei, porque não existe uma lei que proíba entrar de t-shirt. Portanto, do ponto de vista legal, o site pode pôr lá o que quiser, não é? E a pessoa pode ignorar ou não. Porque não é crime não saberes o que está lá escrito no site. Sim. A partir assim, eles não têm. Há uma exceção que é informação pessoal. Portanto, coisas que identificam as pessoas e que seja informação pessoal, aí está protegido pelo regime de proteção de dados, sem autorização da pessoa, não se pode fazer isso e é preciso. Sim. Mas não é só isso. Por exemplo, suponho que a faculdade tem pautas com as notas dos alunos, ou assim, não é?
Se for só, por exemplo, informação pública, tem o número do aluno, a nota e tal, não tem problema. Mas se alguém tiver acesso a uma coisa que tenha moradas ou assim, começar a recolher, isso não é só responsabilidade de quem está a guardar a informação, é também de quem está a recolher. Portanto, pois, sim, mas isso não seria, se temos, por exemplo, o número do aluno e a nota, não é, porque essa informação em si é pública também. Ou, por exemplo, listas de candidatos, a seriação de candidatos, como os professores e assim, não é informação pessoal. Pode haver lá outra coisa que seja informação pessoal e aí tanto pode ser culpa de quem não aguardou bem como de quem está a recolher, mas nesse caso existe mesmo uma lei para proteger os dados pessoais. Eu não sei, mesmo assim não sei se... Porque se estivermos a lucrar com essa informação e eu fizer lá esta nota, não pode ser... nós podemos usar para fins pessoais. Agora, não está dentro de uma empresa que traz isso... Eu acho que essa parte é um pouco mais complexa porque não é propriamente uma lei que diz que não se pode fazer isso. Eles é que podem tentar processar ou coisas assim, mas por exemplo, os preços não são informação proprietária. Nem sequer se pode ser dono de uma lista de preços. Não é? Exato. Agora, o que é mais provável que aconteça, que não tem nada a ver com questões legais ou assim, é o site banir esse IP durante um tempo. Não é? Porque isso não tem nada a ver com a lei. Quem tem lá o servidor pode ter uma blacklist que bloqueia IPs. A lei não proíbe nem obriga nada disso. E quem está a fazer muitos pedidos pode ficar na lista negra. Portanto, há questões legais que podem ter de olhar se estiverem a descarregar coisas que têm, por exemplo, proteção de direitos de autor ou propriedade intelectual, uma coisa assim, por exemplo, histórias, fotografias, coisas desse género, depende depois do uso que lhe dão. E se for informação pessoal, não é? Se andam a fazer, por exemplo, no Facebook ou no Instagram, a tirar informação com o nome da pessoa e o sítio onde está a viajar, coisas desse género, aí sim há leis que protegem o uso dessa informação. Mas se for simplesmente ir buscar a um site, ao continente, os preços todos das coisas, não existe nenhuma lei que proíba isso. O que pode ser é que o continente desconfie que aquele endereço IP está a pedir páginas e páginas de seguida e então bane esse endereço IP e depois não conseguem ir lá buscar mais nada. Mas isso já não é uma questão legal, é uma questão da administração. Portanto, em geral, convém verem no site, por exemplo, este tempo de espera que tenho aqui, é lá visto na documentação, é o que eles recomendam. Se nós não tivermos esse tempo de espera e andarmos a insistir a pedir o resultado, possivelmente ele vai banir. E isto também acontece às vezes, por exemplo, nas aulas de bioinformática, eu tenho um exemplo qualquer em que os alunos vão a um servidor e se tem 2 turnos seguidos, no segundo turno já não funciona, porque o servidor está a pedir a mesma coisa do mesmo IP uma data de vezes e bane durante algum tempo. Portanto, mas isso não é uma questão legal, é uma questão da administração da rede. Outro problema que nós temos contornado até agora, quando processamos ficheiros de texto, nós usamos o Open Read Line, não é? Fazemos deste género, lemos o ficheiro todo para a memória e depois processamos a lista de strings. Pode acontecer que nós temos um ficheiro tão grande que não cabe em memória. Hoje em dia já começa a ser cada vez mais raro, porque a memória do computador pode ser bastante grande, mas mesmo assim, como os discos costumam ser bastante maiores que a memória, às vezes acontece. Aí, a solução simples é, em vez de ler tudo de uma vez, vamos ler o ficheiro uma linha de cada vez, e isto é fácil porque o Open funciona como um iterável. Nós podemos iterar pelo objeto que nos dá acesso ao ficheiro e ele vai-nos dando uma linha de cada vez. Desta forma, evitamos ter tudo em memória ao mesmo tempo. Portanto, aqui temos um exemplo de um ficheiro grande com registros neste formato JSON do Twitter, de vários tweets. Isto era das presidenciais em 2015 e o objetivo deste trabalho era processar isto para extrair alguns registros. Já estava. Sim. Normalmente, se vocês pode ser feito também com streaming ou uma coisa assim, não é?
Sim, mas aqui, muitas vezes, por exemplo, neste caso do Twitter, cria-se mesmo uma conta e tem-se lá uma API e, portanto, aí normalmente há um acordo com o servidor para fazer esse tipo de coisas. Mas, neste caso, sim, era um ficheiro que já tinha sido descarregado para depois processar. Então, o que vamos fazer é percorrer linha a linha, portanto, fazemos o open do ficheiro e agora fazemos um ciclo usando o ficheiro como iterável. Quando nós iteramos pelo ficheiro, ele vai dar uma linha de cada vez. Aqui há algumas linhas vazias, portanto vamos saltar as que não tiverem nada lá dentro, mas depois as que têm alguma coisa, têm um registro JSON com a informação daquele tweet. Portanto, vamos usar a mesma biblioteca de JSON para fazer o parsing nisso. Obtemos o dicionário e podemos ir buscar o que está lá no texto, o identificador do tweet e assim por diante. Outra coisa que podemos fazer aqui, que este exemplo também serve para mostrar, é identificar, processar o texto mesmo para identificar algumas expressões. Vamos supor que nós queremos expressões em que tenhamos Marcelo e Presidente, portanto Marcelo e depois Presidente, separado por no máximo 10 palavras. Isto pode ser feito mesmo só com Python, não é? Vamos buscar aquelas palavras, vamos contar o que está no meio e assim, mas existe uma linguagem específica para esse tipo de pesquisas, para processar texto, que são estas expressões regulares, que nós podemos usar no Python com... onde é que eu tenho aqui a biblioteca? Aqui, o Regular Expressions, dá-nos uma biblioteca para usar expressões regulares. E o tipo de coisas que podemos fazer é usar estes códigos para indicar, por exemplo, fronteiras onde começa uma palavra, caracteres que não são de palavra, repetições, grupos que queremos ignorar e grupos que queremos depois capturar, e assim por diante. Portanto, se fizermos esta query, nós temos aqui o limite de uma palavra, portanto, o que passa de não palavra a palavra, e nas expressões regulares não é palavra, coisas como espaços, vírgulas, pontuação, etc., mas depois tivermos uma sequência com caracteres, com letras, é uma palavra, e depois temos aqui o início de uma palavra, depois temos algo que não é palavra aqui dentro, portanto temos várias fronteiras de palavra e não palavra, e isto pode ser repetido de uma até 6 vezes. E depois temos novamente uma segunda palavra. Portanto, este Word 2 e o Word 1 são palavras fixas, e estas partes internas são sequências de boundaries entre palavra e não palavra que se podem repetir, podemos ter várias palavras lá dentro. Este número também pode ser variável, e nós podemos criar uma função que faz esta query. Portanto, tem aqui a palavra inicial, a palavra final, e quantas é que pode haver entre as duas. E a query será este boundary da palavra mais a palavra inicial, depois a repetição destes intervalos de palavra, não palavra, até o máximo daquele número de vezes, e depois a segunda palavra. E quando nós fazemos isto, podemos fazer depois uma pesquisa pelo texto todo, neste caso são os textos dos tweets, e obter aqueles que correspondem a esta query que nós estamos a fazer. Portanto, o Regular Expressions é uma linguagem em si, é um bocado complexa, como podem ver, mas se vocês precisarem de processar texto, é muito útil aprender um bocadinho disto, porque depois é muito fácil de criar estas expressões em que vocês vão identificar os padrões que vos interessam. Se for coisas simples, como simplesmente identificar uma palavra, é fácil de fazer em Python, temos o find e assim. Mas se for coisas mais complexas, como com estes elementos variáveis, ou alternativas, ou combinações, etc., as expressões regulares são muito mais fáceis depois de usar, uma vez que se aprenda esta linguagem. E então basta criar a query e depois usar o search daquele módulo Regular Expression, e ele diz se temos lá esses padrões no texto. Portanto, desta maneira podemos procurar no nosso texto, neste CSV que nós produzimos, tirando o texto de todos os tweets, vamos procurar Marcelo Presidente com um máximo de 10 palavras, e agora temos aqui o identificador de cada tweet e o texto de cada um deles, daqueles que correspondem a esta query.
Ok, isto são exemplos para texto, sim. Sim, mas tens, os dados estão em que formato? São CSVs? São... Ok. Sim, nesse caso, o melhor é... bem, o float por default do Python é 64. O NumPy pode especificar diferente, não é? Podes usar o 32, assim. Sim, mas o Pandas não é bom para fazer esse tipo de coisas porque é muito demorado. Ele está a organizar o data frame, não é? Ele faz muito mais coisas do que se calhar tu precisas que faça. Portanto, o Pandas é mesmo demorado para isso. O que podes fazer é, o que eu faria numa situação dessas, se queres programar um pouco mais e o ficheiro tem um formato relativamente simples, então faz o teu próprio parser, que vai buscar os números e põe numa matriz do NumPy. Pois, mas então se queres usar o Pandas, usa o Pandas só uma vez, que é, carregas tudo para o Pandas e depois extrais uma matriz de NumPy com o formato que tu quiseres e depois grava com por exemplo, o SaveZ ou uma coisa assim do NumPy, que grava aquilo como um zip e é muito mais... O zip tem um pouco de overhead para extrair depois em memória, mas com o que ganhas por ser mais pequeno no disco, o tempo é muito menor. Portanto, se fizeres esse pré-processamento uma vez e gravares tudo com a matriz mesmo do NumPy, com o SaveZip ou com o Pickle, uma coisa assim, aí fica bastante rápido. Portanto, essa seria... O que eu normalmente faço é, quando há um passo desses de pré-processamento que é muito lento, é fazê-lo primeiro e gravar os dados de uma forma rápida. E o SaveZ do NumPy ou então o Pickle do Python são bastante práticos. O Pickle grava-te um objeto ou uma estrutura de objetos diretamente para o disco e depois podes descarregar esse objeto. Portanto, pode ser uma matriz do NumPy, pode ser um dicionário, pode ser uma coisa qualquer mais complexa que queiras, mas aí é bastante rápido porque está otimizado para isso e não está a fazer a tralha toda adicional que o Pandas tem de fazer. Não. Mas isso presume que cabe tudo em memória, não é? Se não couber tudo em memória, vais ter de dividir em blocos ou algo assim. Outra coisa que podemos fazer é automatizar processamento de imagens ou para gerar imagens ou para processar imagens e aí basta perceber um pouco como é que as imagens são representadas. Nós temos uma matriz de pixels e cada pixel é representado com uma mistura de três cores, verde, vermelho e azul. Portanto, uma imagem a cores são três matrizes ou três camadas com a largura e a altura da imagem e cada uma delas com a intensidade da cor vermelho, verde ou azul. E nós podemos, os formatos que vocês têm no disco são um pouco complexos, têm compressão e vários algoritmos para tentar ocupar menos espaço. Já agora, se vocês estão a trabalhar com imagens que sejam minimamente importantes, evitem usar JPEG ou GIF ou assim, porque esses fazem compressão com perdas, ou nas cores, no caso do GIF, ou mesmo nos pixels, no caso do JPEG. O PNG será o melhor porque tem compressão, mas não muda a imagem. Nós não precisamos saber estes formatos porque podemos usar uma biblioteca, por exemplo, o scikit-image ou o PIL do Python, para aceder a esse formato e depois ficamos com a imagem em memória em matrizes do NumPy. Portanto, será uma imagem a cor, será uma matriz tridimensional que vai ter largura, altura e... altura, largura e o número de camadas. Já agora, às vezes isto muda um pouco a ordem das coordenadas dependendo da biblioteca que vocês usam, mas
pelo menos neste caso, a primeira coordenada é a altura, portanto são as linhas, a segunda as colunas e depois as camadas. Mas há uma convenção nas imagens em que temos o X aqui na primeira coordenada, que seriam as colunas, e o Y, e depois também se a imagem está invertida ou não, porque se vocês imaginarem a imagem, principalmente se quiserem representar usando, por exemplo, o PyPlot, têm que ter atenção que as coordenadas do eixo normalmente começam com o 0 cá em baixo, enquanto que a convenção para as matrizes é o 0 ser a linha de cima. Portanto, pode haver aí alguns problemas desses se vocês quiserem representar a imagem de outra maneira. Mas se simplesmente querem ler de um ficheiro e depois gravar para o ficheiro, então estas matrizes serão, começamos da linha de cima, a primeira coordenada, a outra será as colunas e depois temos as 3 camadas para as cores. Então aqui, só para dar um exemplo, vamos criar uma imagem de 500 por 500, portanto isto é uma matriz a zeros, 500 por 500 com 3 camadas, e agora vamos pintar na matriz, no canal 0, que é o vermelho, 1 é o verde e o 2 é o azul, vamos pôr valores diferentes conforme a distância a cada um dos cantos. Portanto, no vermelho vamos pôr aumentar o brilho conforme a distância ao canto 0, 0, portanto aqui tem brilho 0, portanto está a preto, aqui tem o máximo que é o vermelho. Vamos fazer com o verde, vamos calcular a distância a partir deste canto aqui de baixo e o azul do outro, e quando juntamos tudo, vemos as várias combinações das cores. Portanto, as cores que nós vemos numa imagem a cores depende do brilho do verde, vermelho e azul. Felizmente, uma coincidência é que os 3 clubes mais famosos cá em Portugal têm precisamente essas 3 cores. Portanto, nós podemos usar isto como exemplo. Temos aqui uma fotografia em que nós podemos encontrar quais são os pixels em que o valor no canal vermelho, no 0, é maior do que o verde e do que o azul. Portanto, são pixels predominantemente vermelhos. Então vamos criar uma máscara, que será um array com a altura pela largura da nossa imagem, que tem verdadeiros em todos os pixels que são mais vermelhos do que outra cor. E agora podemos criar uma cópia do canal azul nessa máscara e depois trocar com o canal vermelho. Portanto, se nós pegarmos em todos os pixels que são maioritariamente vermelhos e trocarmos esse canal com o azul, nós depois ficamos com a imagem alterada. A mesma coisa podemos fazer com o verde, neste caso o verde a dividir por 2 para não ficar assim muito alfado. Portanto, podem ver aqui as contribuições dos 3 canais. Agora, para que é que isto serve? Se vocês quiserem ajustar cores ou assim em muitas imagens, pode ser útil. Uma coisa que a mim já me deu jeito é para fazer plots que são assim um pouco mais complicados do que é fácil fazer com o PyPlot. Se vocês quiserem fazer vários plots numa só figura, é fácil criar uma matriz regular com os vários gráficos, mas se quiserem fazer coisas em que os plots estão sobrepostos, é mais complicado para fazer o plot. Nem sequer sei como fazer isto com o PyPlot. Então, isto aqui não tem muito a ver com a matéria aqui da aula, isto é o treino de uma rede neuronal, a forma como ela depois vai classificar o conjunto e como está a representar os dados na camada escondida. Mas é só para ilustrar que o que eu fiz aqui foi fazer os vários frames de cada um destes gráficos separadamente e depois um script que vai buscar as imagens todas e compõe numa só e grava essa imagem. Portanto, como cada imagem é simplesmente uma matriz do NumPy, é fácil copiar para os sítios certos e assim vocês podem juntar vários gráficos ou imagens com os gráficos ou assim, de uma forma que é bastante mais flexível do que só com o plot. Portanto, se precisarem de fazer este tipo de processamento, pegarem pedaços de imagens, juntar, criar imagens novas e tiverem de fazer isto repetidas vezes, portanto, para fazer esta animação é preciso fazer uma vez em cada frame, para isso é bastante prático saberem que podem ler a imagem para a matriz, manipular a matriz e depois voltar a gravar. Outra coisa que podemos fazer é processar mesmo a imagem. Nós podemos tirar informação da imagem. Este é um exemplo que agradeço à Beatriz por ter enviado, que é medir intensidade numa região da imagem. Portanto, se eu me enganar, corrijo, por favor, mas a ideia aqui é que nós temos esta fotografia de uma gota que tem, é fluorescente, não é? É fluorescente ou fosforescente? É fluorescente, está a iluminar. Portanto, é preciso quantificar o brilho desta gota. Para isso, é preciso
comparar o brilho da gota com o brilho do fundo, e isto depois são muitas imagens para processar. Portanto, o que temos de fazer aqui será automatizar este processo de separar as duas coisas, o brilho da gota e o brilho do fundo, e fazer a quantificação. A razão para fazer isto é que muitas vezes a parte mais fácil de fazer é mesmo obter as fotografias, seja com microscopia, enfim, muitas medições. Tirar a fotografia hoje em dia é bastante barato, porque é tudo digital, mas depois perde-se muito tempo a processar as imagens. Além disso, quando nós processamos as imagens manualmente, vai haver aqui variações de pessoa para pessoa, ou mesmo de ensaio para ensaio, porque, por exemplo, o método penso que era escolher 3 pontos, não era? E medir o brilho em 3 pontos, mas o resultado ia depender dos 3 pontos que se escolhia, e pessoas diferentes podem fazer as escolhas por critérios diferentes. Enfim. Portanto, se nós conseguimos automatizar, conseguimos especificar exatamente os critérios pelos quais vamos selecionar os pixels que vamos medir e torna-se muito mais reprodutível, além de ser mais fácil de usar. Esta biblioteca aqui, o Scikit-Image, tem várias funções, vários objetos que facilitam o processamento da imagem. Mas vamos começar simplesmente por carregar a imagem e olhar para a distribuição de intensidade dos vários canais. Portanto, aqui isto é só um primeiro teste. Eu estou a ler a imagem com este Image Read, portanto, importei ali do módulo de Input-Output do Scikit-Image. Isto dá-me a imagem como uma matriz do NumPy com as intensidades. Neste caso, cada intensidade é 1 byte e, portanto, varia de 0 a 255. O 255 será o máximo, 0 será o mínimo. Se todos tiverem 255 é um pixel branco, se um tiver mais, será mais dessa cor. Vou criar aqui um gráfico com 3 cores, com o verde, o vermelho e o azul, portanto crio aqui só esta string para fazer as 3 cores. E agora, para cada canal na imagem, o canal será a última dimensão desta matriz tridimensional, portanto ela tem altura, largura e 3 camadas. Eu vou usar aquela função do Kernel Density Estimation que nós já usámos para fazer aquele plot das estrelas, lembra? Vou usar essa para fazer o gráfico das intensidades. Aqui a largura de banda para o gráfico, o tamanho do eixo e assim por diante, foi umas coisas que eu depois ajustei à mão, só para o gráfico ficar mais bonito. Como vocês podem ver, esta imagem é bastante escura, não está muito iluminada, portanto nós não temos brilhos aqui perto dos 255, perto do máximo, anda aqui tudo abaixo dos 100, pelo menos nesta imagem. Mas o que dá para ver é que no canal azul é quase tudo preto, portanto aqui o 0 é porque o pixel não tem cor nesse canal. Não é? O azul quase que não existe nesta imagem. Há aqui um bocadinho de vermelho, porque os vermelhos estão quase todos aqui no 0 ou então aqui à volta do 20, têm muito pouca intensidade, e o canal verde é aquele que tem um conjunto de pixels aqui mais intenso que corresponde à gota, que é fácil também de ver a olho porque isto é de cor verde. Então o que nós podemos fazer aqui é, para medir o brilho relativo da gota em relação ao fundo, podemos usar só o canal verde, que é a cor principal da gota, e ignorar os outros dois. Também se pode converter isto em escala cinzenta, que é uma combinação linear do verde, vermelho e azul, mas neste caso, como é predominantemente verde, o que nos interessa, podemos olhar só para este canal. Então vamos usar aqui, vamos distinguir entre a gota e o fundo. Para isso temos de criar aqui um valor de corte que nos diz a partir de que intensidade verde é que é a gota e abaixo do qual será o fundo. Um método que podemos usar para isto, que é este método OTSU, que basicamente o que faz é um scan de todos os valores de corte possíveis, que vai de 0 a 255, e para cada um deles vai calcular a variância entre as duas classes que isto divide. Portanto, dividimos aqui neste ponto, são todos estes pixels para um lado, todos estes para o outro. E calculando a variância entre os dois, a variância vai maximizar aqui no sítio onde nós estamos a cortar entre estas duas distribuições. Portanto, assim conseguimos encontrar o threshold que nos vai cortar entre aqueles pixels de fundo, não é, que são maioritariamente a preto aqui, e aqueles que são a verde deste lado.
Portanto, podemos fazer assim, podemos até testar a segmentação, vamos ler a imagem e tirar só o canal verde. Portanto, ficamos só com o canal que vem ali, por omissão será o 1, que é o verde, o 0 é o vermelho, que é o primeiro, o verde é o segundo, portanto, index 1, e depois vem o azul. Depois, vamos calcular, vamos usar ali do Scikit Image, aqui dos filtros, esta função threshold.to, que é que calcula qual é que é o limite de corte por este algoritmo, para separar aqueles dois pedaços da imagem. E vamos criar uma máscara que nos vai dar a zona da gota, que é tudo que nesta imagem for maior do que esse limite. E o fundo será o que for menor do que esse limite. Mas aqui vamos só olhar para a gota, depois fazemos a comparação no fundo. Agora, há aqui um pequeno problema quando nós fazemos, por exemplo, esta é outra imagem, tem ali uma pintinha brilhante, na verdade tem mais outras que não se consegue ver bem aqui, mas quando nós usamos este corte, vamos obter esta máscara. Temos aqui a parte da gota e depois temos aqui esta parte brilhante. Se nós não queremos apanhar estes pixels extra, pode ser ruído, pode ser outra coisa qualquer, então convém fazermos alguma coisa aqui à gota para concentrarmos só na parte que nos interessa. Uma possibilidade é esta erosão aqui, Binary Erosion, que é uma operação que pode ser feita a uma máscara booleana, que vai desgastar os trues, digamos assim. Portanto, o que fazemos é definir um disco com um certo raio e tudo aqueles pixels que ainda estejam nesse raio de distância de um pixel a falso, vão ficar falsos também. Portanto, na verdade, estamos a encolher a nossa máscara. Se nós usarmos esse raio, por exemplo, com 20 pixels, o que vai acontecer é que isto vai encolher tudo, vai encolher 20 pixels, portanto a zona da gota vai ficar ligeiramente mais pequena, mas todos os sinais aqui, todas as zonas que forem menores que 20 pixels de raio vão desaparecer por completo. Essas vão encolher todas e desaparecem. Como nós não precisamos da gota toda para fazer a medição, podemos fazer isto, perdemos um bocadinho da fronteira, mas garantimos que todas estas zonas de ruído desaparecem. Então este será o procedimento depois para fazer a comparação. Nós lemos a imagem, vamos buscar o threshold, fazemos aquela erosão com um raio especificado e vamos buscar a gota como sendo o que está acima do threshold depois de fazer essa erosão. E o fundo será o que está abaixo do threshold depois de fazer a erosão também, porque nós podemos ter um efeito contrário, que é ter aqui algumas pintinhas mais escuras dentro da gota, que depois contam como fundo, mas nós não queremos contar essas. Portanto, em ambos os casos, nós estamos a gastar a máscara, que é para focar naquelas zonas contíguas maiores e ignorar o ruído. E depois é só processar as imagens todas e ir guardando, e depois temos aqui, podemos fazer o gráfico, etc., não é? Mas a parte mais importante aqui será o processamento automático das imagens, em que estamos a guardar a mediana dos pixels que estão dentro da máscara da gota e os que estão dentro da máscara que nos dá o fundo. Podemos fazer coisas mais complexas do que isto. Por exemplo, um problema aqui era, não sei assim muito bem, mas temos, se calhar apagando ali, o problema era identificar células de um tecido a partir de uma foto de microscópio, e isto era mais para mostrar alguns das funcionalidades que temos para processamento da imagem. Por exemplo, um problema aqui é que há bastante ruído, há sim pixels mais brilhantes e menos brilhantes nesta imagem, e nós podemos retirar um pouco desse ruído usando estas funções de denoising, que basicamente passam uma gaussiana pela imagem e fazem as médias. Podemos também cortar estas partes à volta da imagem, onde ou temos aqui tudo a preto ou ficam um pouco distorcidas, porque normalmente quando tiramos a imagem ao microscópio a zona central está bastante mais direitinha, depois conforme vamos aproximando das margens começa a ficar distorcida. E podemos também inverter
a imagem, em vez de ficarmos com as paredes das células claras e a célula escura, é fácil de inverter. Neste caso, quando eu leio a imagem, estou a converter para um valor float, um valor fracionário. Portanto, em vez de ter inteiros de 0 a 255, fica com valores de 0 a 1. Isto pode ser útil porque o 0 a 255, por exemplo, no PNG é o normal, mas vocês podem também ter CIFs com mais resolução na cor, que tem, por exemplo, 16 bits por canal, assim, e convertendo em float fica tudo à mesma escala entre 0 e 1, depois é mais fácil de processar. Para inverter, basta fazer 1 menos o valor da imagem. Portanto, isto é a imagem original, isto é 1 menos a imagem que temos lá. Agora, podemos aumentar o contraste para tentar identificar as zonas centrais das células. Podemos usar aqui os percentis, portanto, vamos tirar o percentil 10% e o percentil 90% do brilho e encolher a escala para esse intervalo. Portanto, aí aumentamos o contraste desta maneira e podemos depois usar aquelas máscaras com uma erosão seguida de uma dilatação para manter aproximadamente o mesmo tamanho, mas eliminar pixels, eliminar regiões muito pequenas. Porque se nós temos a máscara e fazemos uma erosão, tudo o que for conjuntos pequenos de verdadeiros, não é? De pixels selecionados, vão desaparecer por completo. Quando depois fazemos a dilatação, que é aumentar novamente aquela região da mesma maneira, os que já desapareceram já não voltam a aparecer. Portanto, só os maiores encolhem e voltam a esticar, os mais pequenos encolhem e desaparecem. Portanto, eliminamos aqui pixels muito pequenos que fossem ruídos e que estivessem a ser selecionados. Depois, temos, para fazer mesmo a segmentação das células, este algoritmo de Watershed tem este nome porque vai seguindo o brilho na imagem, a partir de zonas centrais que nós indicamos, e essas zonas centrais são estas que obtemos aqui, que são maioritariamente a parte central da célula, e o Watershed o que faz é, vai seguindo o brilho da imagem a partir de todas estas zonas centrais, como se fosse a encher um reservatório com água. E quando chega ao mesmo nível, duas adjacentes, aí é a fronteira entre as duas. Portanto, desta maneira, faz esta segmentação. Em alguns casos, nós não estamos a apanhar exatamente as células, por exemplo, aqui nestes grandes, estamos a apanhar grupos de células, mas em partes da imagem onde as células estão mais bem definidas, conseguimos apanhar as células. E depois, com isto, é fácil de processar, por exemplo, tirar aquelas que são só parciais, porque estão aqui encostadas às margens da imagem, e depois gravar estatísticas, por exemplo, qual é a área total em pixels, as dimensões, as coordenadas na imagem e assim por diante. Portanto, isto depois pode servir também para fazer uma triagem de quais é que nós vamos usar. Isto não é necessariamente a forma ideal para processar esta imagem, porque há aqui muitos ajustes que depois se podem fazer numa situação real, mas era só para vos dar uma ideia de que existe já nestas bibliotecas muitas ferramentas que vocês podem usar para fazer processamento de imagens. Portanto, se tiverem uma ideia do que é que querem fazer, de qual é a receita a seguir para processar a imagem, é fácil de implementar nestes casos. Só para dar aqui um exemplo final, este é para ilustrar situações em que vocês estão a usar ficheiros de dados que não vêm nesses formatos típicos XML, CSV, Excel, coisas assim. Podem ser os dados que vêm de um aparelho e então pode ser preciso olhar mesmo para o formato, ou na documentação, olhar mesmo para o ficheiro e depois criar o código para fazer o parsing. Portanto, este exemplo era de um problema de música, era sobre, são ficheiros com frequências e intensidades de som ao longo do tempo. Portanto, e havia dois ficheiros diferentes, estes dos partials tinham um certo formato com a frequência e a amplitude assim alternada em linhas compridas, e este aqui de frames tinha dividido por blocos para estas frames ao longo do tempo. Basicamente tem a mesma informação, que é frequência e intensidade ao longo do tempo, mas o formato dos ficheiros é ligeiramente diferente.
Então uma solução foi criar uma função para ler aquele dos partials, outra função para ler dos frames, e depois uma função que lê um ficheiro qualquer destes, mas que vai ver no formato do ficheiro se a primeira linha começa com o nome partials ou se começa com este frame. Portanto, uma função serve para cada um dos ficheiros, mas depois há uma função genérica de ler ficheiro que examina o ficheiro primeiro antes de mandar para as outras. Por isso, estas recebem já as linhas do ficheiro para fazer o parsing, esta recebe o nome do ficheiro, lê o ficheiro para a memória, verifica qual é que é a função adequada a chamar e depois chama. Portanto, se vocês tiverem um problema destes em que têm os mesmos dados, essencialmente em ficheiros de formatos diferentes, pensem em estruturar o código de maneira que, quando vocês vão lidar com os dados, não têm de estar a preocupar com o formato em que eles vêm. Portanto, vamos separando isto por camadas de abstração. Num caso, temos de nos preocupar com o formato porque estamos a ler o ficheiro, mas depois de ter uma função destas que automatiza isso, o resto do programa já não tem de se preocupar com o formato em si. Depois, o problema aqui também era de visualização. Se nós fizermos o plot da frequência em função do tempo, podemos ver aqui o som vai ficando cada vez mais agudo, mas perdemos a informação da intensidade. Podemos representar a intensidade com cores diferentes, mas mesmo assim não é fácil de ver porque nós temos vários pontos com cores diferentes muito próximos uns dos outros. Aqui é onde podemos usar o Kernel Density Estimation. O Kernel Density Estimation permite vocês incluírem pesos para os diferentes pontos, portanto podíamos usar a intensidade como um peso para o ponto, ou então podemos fazer mesmo uma função que faz o Kernel Density Estimation, basicamente somando aquelas as exponenciais. Neste caso, eu não vou detalhar aqui o código, mas a ideia é que estamos desculpa, não são exponenciais, são as gaussianas, estava a ver ali o este, mas para cada ponto nós vamos somar uma gaussiana cuja amplitude vai ser proporcional à intensidade do som. Portanto, será uma gaussiana mais alta quando naquela frequência, naquele instante, o som tem mais intensidade e mais baixa se tiver menos. E depois de fazer isso numa matriz bidimensional, nós podemos fazer o plot com os contours aqui, ou então este contour F. O contour F faz um fio com as cores e o contour faz as linhas de contorno. Portanto, se vocês tiverem uma grelha bidimensional com os dados e tiverem na terceira dimensão o valor do Z, não é? Portanto tem o x, y e depois o Z para a altura, conseguem fazer estes mapas que, neste caso, fica assim, no caso do contorno. Nós aqui podemos controlar independentemente a largura de banda na frequência e no tempo, que é importante. Portanto, a primeira ali é para o tempo, a segunda para a frequência, porque eles estão em unidades muito diferentes. Se tiverem a mesma largura de banda, as coisas podem ficar um pouco estranhas. Por exemplo, aqui vamos usar uma largura de banda de 0.1 no tempo e de 5 na frequência, e então ficamos com o resultado assim mais suave. Podemos fazer isto também com o fio. Se nós usarmos, por exemplo, a mesma largura de banda no tempo e na frequência, como a escala da frequência é muito mais ampla, isto vai ficar muito achatado aqui, não é? Porque as gaussianas no plot vão ser muito mais encolhidas para aquele lado. Mas basicamente isto depois, como um problema de visualização, é uma questão de afinar esses parâmetros e podemos assim fazer os plots da intensidade do som e da frequência ao longo do tempo. Em geral, quando é que surge este tipo de problemas de processarem ficheiros de dados com formatos diferentes? É quando estamos a lidar com o equipamento que está a produzir esses dados. Cada aparelho pode ter o seu formato. Por exemplo, com espectrometria de massa, com NMS e assim por diante. Muitas vezes o problema principal é que o aparelho que estamos a usar tem um formato proprietário, despeja aquilo, por exemplo, num binário ou uma coisa assim, que não sabemos como é que está, e aí torna-se difícil usar esses dados. Mas se vocês conseguirem no aparelho dizer para exportar para um formato aberto, muitas vezes já há bibliotecas de Python para isso. Por exemplo, para espectrometria de massa, o PyZML tem funções para ler esses ficheiros, para a NMR também e assim por diante. Depois é uma questão de
de procurarem. Mas normalmente o primeiro obstáculo é convencer o aparelho a gravar aquilo num formato que depois seja fácil de usar. E pronto, basicamente o que eu queria mostrar aqui era dar-vos uma ideia do tipo de coisas que vocês podem fazer, ou como trabalho final, ou para aproveitar o que fomos aprendendo aqui. Se tiverem na dúvida, se não tiverem uma boa ideia do que é que querem fazer, algo que é mais genérico e relativamente seguro é automatizar os reports que vocês têm de gerar. Tabelas, gráficos e assim. Porque se vocês criarem um script que exporta isso para LaTeX, por exemplo, as tabelas todas devidamente formatadas, grava as imagens todas dos gráficos que vocês precisam, etc., é muito fácil depois aproveitar isso para artigos, para fazer dissertação e assim o que quiserem, porque basta, assim que têm os dados, basta correr o script e têm logo os relatórios todos feitos. E essa é uma coisa que é fácil de automatizar e que pode-se poupar bastante tempo depois, quando se tem de fazer ajustes, porque vocês, se tiverem 15 gráficos, convém que tenham todos o mesmo aspecto, é muito fácil refazer todos, se eles tiverem de ser gerados automaticamente, basta alterar o que vocês querem no plot e correr o script, e é muito chato se tiverem de fazer isso à mão, cada vez que fazem o ajuste. A mesma coisa de tabelas, muitas vezes perde-se muito tempo a formatar tabelas, e essa pode ser uma coisa também que podem automatizar. De resto, tem aqui várias ideias, se for para a parte mesmo de processamento dos dados, de imagens, de ficheiros de vários tipos, de recolher informação da net e assim, e dar uma ideia também do nível de complexidade das coisas que estamos à espera de fazer agora no final deste curso. De qualquer forma, isto é um ponto inicial, portanto o objetivo agora para hoje será dar este arranque inicial no vosso trabalho e resolver, enfim, quaisquer problemas que vocês tenham para trás, dúvidas e assim, que é para poderem depois continuar por vocês esta parte.